Em um reino distante, onde a prosperidade abençoava os justos e a piedade adornava os corações mais ricos, vivia um homem cuja retidão era um farol. Ele possuía vastas terras, incontáveis rebanhos e uma família que era a própria imagem da felicidade. Seu nome era Jó, e sua devoção ao Criador era inabalável, um exemplo para todos os que o conheciam. Mas e se, em um piscar de olhos, esse homem temente a Deus perdesse absolutamente tudo? E se essa calamidade não fosse um mero infortúnio, mas parte de um drama muito maior, um embate cósmico invisível aos olhos humanos? E se, mais chocante ainda, o próprio Deus consentisse com essa provação, permitindo que as trevas testassem a fé mais luminosa? Prepare-se para mergulhar na saga de Jó, uma história que transcende o sofrimento individual para desvendar a grandiosidade de um conflito universal. Descubra como a vida de um único homem se tornou o palco onde a verdade sobre a lealdade, a justiça divina e a natureza do bem e do mal seriam reveladas de forma tão dramática que ecoariam por toda a eternidade. Antes de mergulharmos nas profundezas das Escrituras e compreendermos a comovente história desse homem de Deus, convido você a se inscrever no canal. Ative as notificações para não perder nenhuma de nossas análises sobre os grandes temas da Bíblia e da história. A história de Jó não é só sobre um homem que sofreu. Ela mostra a grande batalha que acontece em todo o universo, uma guerra sem fim entre o que é bom e o que é ruim. A prova de Jó não foi um caso isolado, mas uma parte importante dessa luta antiga. Foi um palco especial onde Deus mostrou seus princípios de governo, quem ele realmente é, e também revelou a verdadeira natureza do seu inimigo. Quando olhamos fundo nessa história, vemos que o sofrimento de Jó não foi um castigo qualquer. Foi algo permitido por Deus para mostrar a todo o universo que as acusações do inimigo eram falsas. Esse inimigo, que não para de acusar, dizia que as pessoas só obedeciam a Deus por interesse, por causa das coisas boas que recebiam e da proteção divina. No caso de Jó, o desafio foi bem claro. Jó só te serve porque você o abençoa? Ele tem medo de você porque você deu tudo a ele, a sua casa e a tudo o que ele tem? Você abençoou o trabalho dele e os bens dele só aumentam na terra. Mas e se você esticar a mão e tocar em tudo o que ele tem, ele vai te amaldiçoar na sua frente. Jó 1, 9, 11. Essa acusação, cheia de maldade, mostrava como o inimigo era egoísta e distorcido. Ele não conseguia entender que alguém pudesse servir a Deus por amor verdadeiro e devoção pura. Mas o Criador, com sua sabedoria e justiça sem fim, aceitou o desafio. Ele permitiu que o inimigo testasse a fé de Jó, mas colocou um limite bem claro. A vida de Jó não podia ser tocada. Essa permissão não era sinal de fraqueza de Deus. Pelo contrário, era a prova de que Deus confiava muito na bondade de seu servo e em seu próprio caráter que nunca muda. Foi uma chance única para mostrar que as mentiras do inimigo não valiam nada e que a fé verdadeira pode existir e brilhar mesmo quando não há recompensas visíveis. Antes de toda a tempestade que caiu sobre Jó, a Bíblia nos mostra quem ele era. Um homem com muita riqueza e, ao mesmo tempo, com uma fé profunda. Essa combinação rara é muito importante para entender por que ele foi provado e o tamanho de sua fé. Jó não era apenas rico, ele era íntegro e justo, que temia a Deus e se afastava do mal. Jó 1:1. Sua riqueza era enorme, milhares de ovelhas, camelos, bois e jumentas, além de muitos empregados. Isso o fazia o homem mais importante de todo o Oriente. Mas, diferente de muita gente que se perde na riqueza, Jó não deixou que seus bens o estragassem ou o afastassem de Deus. Na verdade, sua prosperidade parecia aumentar sua fé e seu senso de responsabilidade.
Ele entendia que tudo o que tinha era uma bênção de Deus e que deveria usar essas coisas de um jeito certo e generoso para honrar quem lhe deu tudo. A bondade de Jó ia além de ir à igreja. Era parte dele, visível em suas atitudes e em sua constante preocupação com a família. Ele não esperava que seus filhos lembrassem de Deus sozinhos. Ele os ajudava a viverem de forma santa. Depois de cada festa dos filhos, Jó levantava cedo para oferecer sacrifícios por cada um, dizendo: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Jó 1:5. Isso mostra como ele era sensível às coisas espirituais, reconhecendo que todo ser humano pode errar e precisa sempre de perdão. Ele era um pai cuidadoso, preocupado não só com a saúde dos filhos, mas principalmente com a vida espiritual deles diante de Deus. Essa mistura de riqueza e fé em Jó era a prova viva contra as acusações do inimigo. O inimigo insistia que Jó só era fiel a Deus por causa das coisas boas que ganhava. Para o inimigo, a riqueza de Jó era a prova de que ele não servia a Deus por amor. Jó só te serve por interesse, não é? Perguntava o acusador. Mas Jó, um homem rico e ao mesmo tempo temente a Deus, desafiava essa ideia. Ele era a prova de que a fé verdadeira pode crescer mesmo com muito dinheiro e que o coração pode continuar puro e ligado a Deus, não importa a situação financeira. A bondade de Jó não era uma fachada, era a essência de sua vida, construída sobre a fé e a obediência. Essa integridade seria essencial quando tudo o que ele tinha fosse tirado, deixando-o apenas com sua fé. A forma como ele lidava com sua riqueza e cuidava de sua vida espiritual o preparou, sem que ele soubesse, para a prova mais difícil de sua vida. Sua fé não vinha da riqueza, mas era a força para lidar com ela e depois para aguentar a perda com muita coragem. A vida de Jó, que antes era só alegria e devoção, de repente virou um cenário de provas e perdas assustadoras. Ele foi jogado no fundo do poço do sofrimento. Esse tempo de dor não foi por acaso. Foi uma série de acontecimentos feitos para testar a fé e a bondade dele até o limite. A desgraça caiu sobre ele rápido e sem piedade, atingindo tudo o que ele tinha. Primeiro veio a terrível perda de seus bens. Um mensageiro atrás do outro trazia notícias de cortar o coração. Ladrões roubaram seus bois e jumentas, matando seus empregados. Um fogo do céu queimou suas ovelhas e mais empregados. E bandidos levaram seus camelos, matando ainda mais gente. Em poucas horas, a imensa riqueza de Jó, que o fazia o homem mais importante do Oriente, virou pó. Perder tudo, assim já seria o suficiente para destruir a maioria das pessoas. Mas, para Jó, o sofrimento estava só no começo. O golpe mais pesado, porém, foi a perda de seus filhos. Enquanto Jó ainda tentava entender a notícia da perda de seus bens, o último mensageiro trouxe a pior das notícias. Um vento muito forte do deserto derrubou a casa onde seus filhos faziam uma festa, matando todos eles. Essa era a dor máxima para qualquer pai ou mãe. A alegria de ter uma família grande e saudável foi trocada por um vazio sem tamanho. Jó, num ato de dor profunda e ao mesmo tempo de submissão que ninguém conseguia entender, rasgou sua roupa, raspou a cabeça, caiu no chão e adorou a Deus, dizendo as palavras famosas: Eu nasci sem nada e sem nada vou voltar. O Senhor me deu e o Senhor me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Sua primeira reação não foi de raiva, mas de adoração, mostrando uma fé que ia além das situações mais desesperadoras. Mas o inimigo não estava satisfeito. Ele queria mais e pediu permissão para tocar no próprio corpo de Jó. Foi aí que Jó ficou doente com uma doença terrível. Feridas malignas cobriram seu corpo da cabeça aos pés.
Essa doença não só causava uma dor física insuportável, mas também o isolou de todo mundo, deixando-o sozinho e obrigado a sentar em cinzas, coçando as feridas com um pedaço de cerâmica. A dor física e a humilhação social se uniram para tentar acabar com a sua força e sua fé. Nesse ponto de desespero total, Jó enfrentou a prova mais íntima e dolorosa: o desânimo de sua própria esposa. Ela, que viu toda a desgraça e talvez já estivesse no limite de sua própria dor, o provocou com palavras duras. Você ainda mantém sua fé? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó 2:9. Essa foi uma tentação direta para Jó desistir da fé e acabar com o sofrimento. Um ataque cruel ao seu caráter. Mas mesmo diante de quem deveria ser seu maior apoio, Jó respondeu com firmeza: Você fala como uma mulher sem juízo. Vamos aceitar só as coisas boas de Deus e não aceitar as ruins? Outro Jó 2:10. Em tudo isso, ele não pecou com suas palavras, mantendo sua honestidade. As provas e perdas de Jó foram intensas e atingiram tudo em sua vida: dinheiro, família, saúde e emoções. Elas foram feitas para questionar se sua fé era verdadeira e para provar que sua lealdade a Deus não dependia das bênçãos visíveis. Mas o que tudo isso revelou foi uma fé que não vacilou, um caráter que se fortaleceu na dificuldade e uma força espiritual que se manteve firme, mesmo quando ele perdeu tudo. Depois de todas as tragédias que caíram sobre ele, Jó estava no fundo do poço, sentado em cinzas, tentando aliviar suas feridas. Foi nesse momento de total desespero que 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, apareceram para ter pena dele e consolá-lo. Jó 2:11. No começo, parecia um gesto de verdadeira amizade. Eles ficaram em silêncio por 7 dias e 7 noites, chocados com o tamanho do sofrimento de Jó. Isso mostrava respeito pela dor dele, mas essa calma respeitosa logo se transformaria em uma série de conversas que mudariam o consolo em duras acusações, aumentando ainda mais a dor do homem já tão aflito. A chegada dos amigos, mesmo que no início com boas intenções, logo mostrou o quanto a sabedoria humana é limitada e como é fácil julgar sem entender tudo sobre os planos de Deus. Em vez de simplesmente dar apoio e carinho, eles começaram a agir baseados em uma ideia religiosa dura e simples: a de que todo sofrimento é um castigo direto por algum pecado, seja ele visível ou escondido. Para eles, a quantidade de desgraças que aconteceram a Jó era a prova clara de que ele tinha cometido algum erro grave e que ainda não havia confessado. Elifaz, o mais velho e talvez o mais sábio do grupo, começou a falar com um tom que parecia calmo, mas que escondia uma acusação. Ele disse que os inocentes não são destruídos e que quem faz o mal colhe o que planta. Sua lógica era implacável. Se Jó estava sofrendo tanto, era porque tinha pecado. Quem já viu um inocente morrer? Onde é que os justos foram destruídos? Perguntou Elifaz, Jó 4:7. Mesmo sem acusar Jó de um pecado específico, a mensagem era clara e dolorosa. Jó devia estar escondendo algo. Bildade seguiu a mesma linha de raciocínio, mas foi ainda mais direto e talvez sem sensibilidade. Ele sugeriu que os filhos de Jó tinham morrido por causa dos próprios pecados deles e que, se Jó fosse puro e correto, Deus o abençoaria de novo. Se seus filhos pecaram contra Deus, ele os puniu por isso. Jó 8:4. Para Bildade, a justiça de Deus era rápida e clara. Pessoas boas prosperam, pecadores sofrem. A única saída para Jó seria se arrepender de verdade e buscar a Deus. Zofar, o mais apressado e menos diplomático dos 3, foi o mais direto e duro em suas acusações. Ele disse que Jó merecia até mais sofrimento do que estava passando e que Deus, na verdade, estava sendo até bondoso com ele.
Ah, se Deus falasse e abrisse a boca contra você e te mostrasse os segredos da sabedoria, que são o dobro da justiça. Assim você saberia que Deus se esqueceu de algumas de suas culpas. Jó 11, 5, 6. Para Zofar, a própria teimosia de Jó em se achar justo já era um pecado, digno de castigo. No meio de todas essas acusações afiadas, Jó defendeu com força sua honestidade. Ele sabia, lá no fundo, que não tinha cometido os pecados que seus amigos estavam insinuando. Ele lamentava a falta de compaixão deles e se sentia muito frustrado com a insistência de o verem como um pecador, escondido, alguém que merecia todo o mal que lhe acontecia. Jó queria muito falar diretamente com o Criador, confiando que só Deus poderia mostrar a sua verdade e provar sua inocência. A presença dos amigos, que deveriam ter sido um conforto, se tornou, na verdade, mais uma fonte de dor e confusão. Eles não conseguiam entender um sofrimento que não fosse causado diretamente por um pecado. Eles representavam a visão humana limitada e muitas vezes errada sobre como Deus age, incapazes de ver além do que era óbvio ou de entender o grande propósito por trás das provações. No meio de tantas tragédias e das acusações duras dos amigos, Jó se destaca por defender sua honestidade, mesmo afundando no mais profundo sofrimento. Esse é um ponto crucial na história. Jó se recusou a aceitar que sua dor era só um castigo por pecados que ele teria cometido em segredo. Ele sabia que sua consciência estava limpa e que a ideia dos amigos de pecado gera sofrimento não se aplicava totalmente ao seu caso. Jó não ficou em silêncio diante das insinuações de Elifaz, Bildade e Zofar. Ele respondia com força, mostrando sua confusão e a imensidão de sua dor. Na sua angústia, ele desejava um alívio que parecia nunca vir, chegando a amaldiçoar o dia em que nasceu, uma demonstração extrema do desespero humano, mas que ainda assim não se transformou em blasfêmia contra Deus. Ele questionava por que a vida era dada a quem sofria tanto, por que se dá a luz aos que sofrem e a vida aos que estão amargurados de espírito. Jó 3:20. Mesmo com todo o seu lamento e sua busca desesperada por entender, Jó mantinha sua inocência. Ele não negava ter imperfeições, como todo ser humano, mas negava com veemência ter cometido erros graves que justificassem o tamanho de seu castigo. Ele se sentia muito injustiçado, não por pessoas, mas pelo próprio Criador, cujos caminhos ele não conseguia entender. Por que me tornaste teu alvo, de modo que me tornei um fardo para mim mesmo? Jó 7:20. Ele clamava em sua angústia, buscando uma razão para o inexplicável. Em suas longas conversas, Jó explicou sua própria visão de justiça e a forma misteriosa do sofrimento. Ele observava, com inteligência, que nem sempre as pessoas más são punidas aqui na terra, e que as pessoas boas nem sempre escapam de dificuldades. Isso ia contra a ideia simples e rígida dos amigos. Jó desejava um mediador, alguém entre ele e Deus, pois sentia que não podia argumentar com o poder divino sozinho. Não há entre nós um juiz que possa pôr a mão sobre nós dois. Jó 9:33. Ele lamentava, procurando uma forma de ter justiça. Mais do que isso, Jó desejava muito ter um encontro com o próprio Deus. Ele confiava que, se pudesse apresentar sua situação diretamente ao Todo-Poderoso, sua inocência seria provada sem dúvida. Ah, quem me dera que alguém me ouvisse! Eis aqui a minha assinatura, que o Todo-Poderoso me responda. Jó 31:35. Ele estava tão certo de sua retidão que estava disposto a ter suas ações expostas ao maior julgamento. Sua insistência em sua própria honestidade, mesmo sob a pressão da dor terrível e dos amigos, é uma prova clara de sua profunda ligação com Deus antes de tudo acontecer.
Ele não estava apenas negando as acusações. Ele estava afirmando uma verdade profunda e firme sobre sua vida de obediência e temor a Deus. A capacidade de Jó de aguentar firme não estava em não sentir tristeza ou desespero, mas em sua recusa em amaldiçoar a Deus ou em admitir um pecado que não havia cometido, mesmo quando tudo ao redor parecia indicar sua culpa. Ele suportou a perda de tudo, a doença que o debilitava e a falta de compreensão dos amigos, mantendo-se firme em sua certeza de que sua fé e sua vida eram sinceras diante de Deus. Esse período de sofrimento, que ele não entendia na época, serviu para purificar sua fé e prepará-lo para conhecer Deus de uma forma ainda mais profunda. Depois de toda a dor das perdas, as acusações injustas dos amigos e a sua própria confusão, Jó clamou para falar com o Criador. Ele queria se justificar, explicar sua situação e, acima de tudo, entender por que estava sofrendo tanto. Mas a resposta de Deus não veio como uma explicação detalhada ou como a revelação dos bastidores da grande batalha espiritual. Em vez disso, veio como uma manifestação de glória e poder tão grande que ia além de qualquer compreensão humana, levando Jó a um lugar de humildade profunda e transformadora. O Criador respondeu a Jó não de um tribunal, mas de um redemoinho, um símbolo do seu poder imenso e de sua presença grandiosa e inquestionável. A voz de Deus não deu desculpas nem revelou os detalhes do conflito espiritual. Em vez disso, Deus fez a Jó uma série de perguntas diretas que mostravam sua sabedoria sem limites, seu poder criador sem igual e seu controle total sobre o universo. Onde você estava quando eu criei a terra? Me diga se você é tão inteligente, perguntou o Criador, desafiando a visão limitada do homem. Jó 38:4. As perguntas de Deus cobriam desde a formação dos céus e da terra até o controle dos oceanos, a origem da luz e da escuridão, o mistério da neve e do granizo e os segredos dos fenômenos naturais mais impressionantes. Deus descreveu a criação dos animais selvagens, dos pássaros e dos seres mais incríveis, como o Behemote e o Leviatã, destacando seu controle sobre cada detalhe da vida e da natureza. O objetivo dessas perguntas não era humilhar Jó por sua ignorância, mas fazê-lo reconhecer a sabedoria e o poder infinitos de Deus, em contraste com a sua própria insignificância e a limitação do seu entendimento. Jó, que havia defendido sua retidão com tanta força diante dos amigos e até ousado questionar os caminhos de Deus, ficou em silêncio diante daquela revelação grandiosa. Suas dúvidas e reclamações, antes tão urgentes, pareceram pequenas diante da majestade do Criador. Ele percebeu, com um novo e profundo entendimento, que havia falado sobre coisas que não compreendia, pensamentos maravilhosos demais para sua mente limitada. Em resposta a essa aparição divina, Jó mostrou sua humildade e arrependimento sinceros. Eu sei que o Senhor pode fazer tudo e que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Quem é esse que esconde o conselho sem ter conhecimento? Na verdade, falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosas demais e que eu não conhecia. Jó 42, 2, 3. Sua fala não foi para admitir grandes pecados que o teriam levado ao sofrimento, mas para reconhecer sua própria pequenez, sua visão limitada da justiça e do propósito de Deus. Ele havia falado sem pensar, por causa de sua dor e de seu entendimento apenas humano. O encontro que mudou tudo com a voz de Deus transformou a forma como Jó via as coisas. Ele não recebeu as respostas diretas que talvez esperasse sobre o porquê de seu sofrimento, mas ganhou algo muito mais profundo e valioso, uma experiência pessoal e íntima com Deus. Antes, ele tinha ouvido falar do Criador, mas
Agora seus olhos o viram. Jó 42:5. Essa visão direta da glória e da sabedoria de Deus tirou todas as suas dúvidas, fortaleceu sua fé e o levou a uma fé mais madura e profunda. Sua atitude de questionar foi trocada por um respeito verdadeiro, e sua defesa de si mesmo deu lugar à total submissão à vontade de Deus. A humildade de Jó, que nasceu de seu encontro direto com o divino, foi o ponto decisivo em sua longa e dolorosa provação. Depois da profunda humildade e do encontro que transformou sua vida com a voz de Deus, a história de Jó termina com uma restauração e recompensa que superam todas as expectativas. Essa parte final não é apenas um final feliz. É uma prova poderosa da bondade inabalável e da justiça perfeita do Criador, mostrando o propósito de salvação por trás de todo o sofrimento. Deus não só aliviou a dor de Jó, mas o abençoou de um jeito que superou em muito sua condição inicial. A primeira coisa que Deus fez depois do arrependimento de Jó foi mandar que seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, oferecessem sacrifícios e pedissem a Jó que orasse por eles. Meu servo Jó orará por vocês, porque eu o aceitarei, para não os tratar conforme a loucura de vocês, pois vocês não falaram a verdade sobre mim, como o meu servo Jó. Jó 42:8. Esse ato de Jó interceder por aqueles que o acusaram e o julgaram injustamente é uma prova clara da renovação profunda do espírito de Jó e de sua incrível capacidade de perdoar. É um reflexo do próprio caráter de Deus, que busca a reconciliação e a graça. A oração de Jó por seus amigos, um ato de amor e fé, marcou o fim de seu período difícil e o início glorioso de sua restauração. Então veio a mudança completa de sua sorte. O Criador devolveu a Jó tudo o que ele havia perdido e o fez em dobro. O Senhor, pois, mudou a situação de Jó quando ele orava por seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro de tudo o que ele tinha antes. Jó 42:10. Sua riqueza foi multiplicada de forma impressionante. Ele recebeu 14.000 ovelhas, o dobro das 7.000 originais, 6.000 camelos, o dobro dos 3.000, 1.000 juntas de bois, o dobro das 500, e 1.000 jumentas, o dobro das 500. Parentes e amigos que haviam se afastado durante sua provação, talvez por medo ou por julgamento, voltaram para consolá-lo e compartilhar de sua alegria, trazendo presentes e reforçando laços que pareciam quebrados para sempre. Além da restauração material, Jó foi abençoado com uma nova família, que trouxe grande consolo e alegria. Ele teve 7 filhos e 3 filhas, e estas últimas eram tão bonitas que em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Jó 42:15. Embora esses novos filhos não pudessem substituir completamente aqueles que ele havia perdido de forma tão trágica, eles representavam um novo começo, uma promessa de vida, de continuidade e de renovação. A bênção da família foi um bálsamo precioso para o coração ferido de um pai que havia suportado a perda incalculável de todos os seus filhos. O fim da vida de Jó foi marcado por uma vida longa e próspera, cheia de satisfação. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Jó 42:16. Ele viveu para desfrutar de seus descendentes e testemunhar a continuidade e o sucesso de sua família, morrendo velho e satisfeito com a vida. Essa vida longa, junto com sua riqueza renovada e maior, não foi apenas uma recompensa visível, mas um selo da aprovação de Deus sobre sua fé forte e sua paciência exemplar. A história da restauração de Jó nos ensina uma lição poderosa e que vale para sempre. O Criador é um Deus que restaura.
Mesmo no sofrimento mais inexplicável e profundo, ele tem um plano final de bondade, justiça e salvação para aqueles que são fiéis a ele. As provações de Jó não foram em vão. Elas serviram para mostrar as mentiras do inimigo a todo o universo, glorificar o nome do Criador e purificar o caráter de Jó, levando-o a um conhecimento e a uma relação ainda mais profundos e íntimos com Deus. A recompensa final de Jó não foi apenas material, mas principalmente espiritual, marcando sua vida como um exemplo eterno de fé resistente, paciência inabalável e a fidelidade inquestionável de Deus. Se você se sentiu tocado e quer continuar aprendendo sobre esses temas importantes na Bíblia, a forma de nos ajudar é simples. Inscreva-se no canal e faça parte de um movimento que busca a verdade. Se você chegou até aqui, comente abaixo. Deus é justo. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Um grande abraço.